Meu nariz fecha um lado e depois fecha o outro. Muitos pacientes me relatam que sentem o nariz trancar de um lado, depois destranca e tranca o outro lado. Por que é que isso ocorre? Vou explicar para vocês agora. Para vocês entenderem por que o nariz fecha de um lado e depois fecha do outro, vocês precisam rapidamente entender a anatomia do nariz. Nós temos a cavidade nasal dividida por uma parede central que se chama septo nasal. Do lado do septo nasal, já mais na região lateral, nós temos as conchas nasais ou, popularmente, os cornetos nasais. Normalmente em número de 3 de cada lado, inferior, médio e superior. Acontece que esses cornetos são preenchidos por vasos e muito bem irrigados. Passa bastante sangue dentro dos cornetos nasais. Quando aumenta o fluxo de sangue, o corneto aumenta de tamanho. Quando reduz o fluxo de sangue, o corneto diminui de tamanho. No que o corneto aumenta de tamanho, ele ocupa a região de dentro do nariz. Então ele fecha o nariz. No que o corneto diminui de tamanho, ele aumenta o espaço de ar dentro do nariz. Então você sente que o seu nariz fica mais destrancado, mais desobstruído. Inclusive é assim que aqueles descongestionantes nasais que a gente sempre fala para os pacientes não usarem, Naridrim, Neosoro, etc., funcionam. Porque quando você pinga o descongestionante, ele contrai o vaso, diminui o fluxo de sangue para o corneto diminui de volume e, consequentemente, o ar passa mais livre. Por isso que aqueles remédios agem de forma rápida, mas eles trazem consequências perigosas que eu vou falar em um outro vídeo mais para frente. Por conta disso, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino de todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Então, como o nariz normalmente tem corneto de um lado e corneto do outro, ele aumenta de tamanho de um lado a cada 6 horas e diminui de volume do outro lado a cada 6 horas. É mais ou menos assim. Durante 6 horas, esse lado, o corneto está maior e deste lado menor. Então você sentiria normalmente esse lado fechado e esse aberto. Após 6 horas, inverte a situação. Esse daqui o corneto diminui de tamanho e esse daqui ele aumenta. Então esse lado destranca e esse lado tranca. Só que a este movimento chamamos de ciclo nasal. E este ciclo nasal normalmente não é percebido. Isso é um processo natural que todo mundo sente. Mas se o ciclo nasal não é percebido, por que é que os pacientes falam: meu nariz fecha de um lado e depois fecha do outro? Inclusive os pacientes falam até: por que é que o meu nariz fecha na hora de dormir? Você já passou por essa situação? Você vai dormir e de repente seu nariz tranca, seu nariz fecha e você perde o sono e acorda no meio da noite. Pois é, muitos pacientes que têm obstrução nasal, nariz trancado, nariz fechado, nariz obstruído, eles perdem o sono no meio da noite porque não conseguem respirar. Alguns se levantam, vão pingar descongestionante, que eu já expliquei aqui que não é bom, para tentar dormir novamente. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal e ele aparece aqui falando justamente por que é que o nariz tranca na hora de dormir. Depois clique e assista a este vídeo que eu falo especificamente o que o nariz trancado pode causar para o seu sono. Mas por que é que você então, se o ciclo nasal não era para ser percebido, por que é que você sente o nariz fechar de um lado e depois fechar do outro? Simples, porque normalmente quem tem alguma doença no nariz, alguma doença nasal, o ciclo nasal que não era para ser percebido, passa a ser percebido. Então, se você percebe o seu ciclo nasal, provavelmente você tem alguma doença nasal. E eu posso citar algumas aqui. Por exemplo, rinite alérgica. Quem tem rinite alérgica sente mais o ciclo nasal, causando essa obstrução que a gente chama em báscula. Fica basculando, ora um lado, ora o outro. Ora fecha um lado, ora fecha o outro. Uma outra doença que faz você também perceber o ciclo nasal, e esta é muito comum também, é o desvio do septo do nariz. Quem tem desvio do septo do nariz tem um lado do nariz mais fechado que o outro. Então, quando ocorre esse ciclo nasal, ele sente que um lado fecha e o outro lado abre. Inclusive, quem tem desvio do septo nasal se queixa de obstrução nasal mais de um lado, mas sente o ciclo nasal. Ora fecha um lado, ora fecha o outro.
mas o lado em que tem o desvio, ele fecha mais naturalmente. Agora, se você tem um desvio de septo no nariz, se você tem um pólipo nasal, se você tem uma doença mecânica do nariz que pode precisar de cirurgia, você precisa saber quais as vantagens e riscos de se fazer uma cirurgia do nariz. A vantagem é muito clara. Você vai dormir melhor, você vai respirar melhor, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Mas os riscos de se fazer uma cirurgia do nariz está no vídeo fixo, no primeiro comentário que eu deixei aqui embaixo para você. Assista, clique neste link e veja quais são os riscos de se fazer uma cirurgia do nariz. Agora, se você não fizer a cirurgia do nariz, você pode continuar com essa obstrução nasal na hora de dormir, correndo o risco de perder o sono no meio da noite. Você dorme, chega no meio da noite, o nariz tranca e você acorda. Mas não é só o nariz trancado que faz você acordar no meio da noite, não. Tem várias outras doenças que podem fazer você acordar no meio da noite e não voltar a dormir. Eu fiz um vídeo sobre este tema. Eu acredito que este conteúdo tenha sido interessante para muita gente, porque o vídeo viralizou. E se for interessante para muitas pessoas, pode ser interessante para você também. E se você não assistiu, clique na tela final que vai aparecer e veja o vídeo. O que faz você acordar no meio da noite e não dormir mais. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço.